com a manutenção de tantas injustiças, século após século, há muitos momentos de eclosão social. Essa tensão vai explodir de alguma maneira. Essas transformações sempre foram violentas. Mas eu fiquei bem contente com o começo das manifestações. E mais, eu acho que elas mudaram completamente o cenário político brasileiro. Nós estamos passando do ativismo dirigido, que é o ativismo do sindicato, do partido, da ONG, etc., para o ativismo autoral, onde cada pessoa passa a ser protagonista de sua própria ação. O brasileiro é um povo amistoso no sentido de ele recebe bem as pessoas. A gente tem esse barato mesmo. Por isso que nossa música é o samba. Porque o samba não é uma música, né? Não é uma música baseada no ódio. É uma música baseada no tipo, chega aqui, vamos ver esse negócio aqui. Mas isso não significa que não tenha muito ódio na nossa relação, sabe? Se a gente vai olhar pra trás, aí você vai olhar Canudos, você vai olhar Porongos no sul, entende? Pinheirinho, que de uma certa maneira é muito semelhante ao que aconteceu com Canudos, sabe? A nossa história ela é povoada de derramamento de sangue. E isso aí, de alguma maneira, também está dentro do nosso DNA. O Brasil, desde o ano zero, teve como a principal instituição a escravidão, né? Todas as suas relações de pai, de marido, na política, na economia, estava condicionada pelo sistema escravocrata. E que nos lega, né, um presente que, é claro, que é feito de um outro modo, né? Essa perpetuação agora tem nomes modernos, formas modernas, etc., né? Mas que naturaliza a desigualdade. A gente tem por conta disso, a gente tem uma das sociedades mais injustas e perversas. O Brasil é um lugar em que os novos apartamentos são construídos ainda com quarto de empregada. O quarto de empregada é a manifestação contemporânea da senzala. O Brasil é um lugar em que muito poucos brasileiros, 1% dos brasileiros tem mais de 50% das terras férteis. O Brasil é um lugar onde é raro ver um médico que não seja branco. Mas a fraude do mundo moderno é a fraude que trata as sociedades modernas como composta por indivíduos, todos iguais entre si, o que é uma mentira, né? Os indivíduos são diferencialmente produzidos a partir de heranças de classe, né? E toda essa produção diferencial de indivíduos é cuidadosamente escondida. Ela tem que ser escondida, né? Porque é aí que está a injustiça.
brasileiro, né, é essa manutenção, reprodução indefinida de uma classe de pessoas que são literalmente subgente. A minha mãe tem uma analogia muito foda. A minha mãe, ela fala que o que acontece lá é patrão briga, né? Ele briga com o homem. E aí o homem chega em casa e briga, bate na mulher. A mulher cheia de ódio vai e bate no filho, o filho vai e bate no cachorro, o cachorro, sabe? A gente tem um ciclo de ódio e de violência. É engraçado isso aí que a minha mãe fala. Mas é verdade, faz muito bem. O que chega pra lá mesmo é todo esse ódio, cara. Isso aí, uma hora isso explode de alguma maneira. Explode de várias. Explode tanto lá quanto aqui, sacou? E quando explode aqui, é porque já explodiu 20 vezes lá. Tá ligado? Quando a bala chega no asfalto, puta, mano, já matou pra caralho, já destruiu vida pra caralho na favela. Tá ligado? Porque já teve um moleque que foi pro crime, que a mãe dele também já perdeu a paz, já perdeu o sossego, a família dele também já perdeu o sossego, a mulher dele, o filho dele, tá ligado? Não é só um malandro só, tá ligado? É muito mais complexo tudo isso. Eu acho que há um clima de panela de pressão inegável no Brasil, e a sensação que eu tenho é que o Rio de Janeiro é o ponto zero disso, de uma certa forma. A dramaticidade da cidade do Rio de Janeiro, eu acho que ela simboliza e ela estabelece as principais tensões que existem no Brasil. Morro e asfalto e favela e classe média, racismo, violência policial, que na verdade é uma herança de uma certa tradição que vem da ditadura, né? E que está presente em todas as polícias do Brasil. A polícia, atualmente, ela não age como um instrumento igualitário. Ela é mais uma instituição brasileira perpetuadora de desigualdade. Acho que a sociedade brasileira, depois de um período em que os seus conflitos sociais estiveram recalcados, desde a abertura, né, nesses últimos 30 anos, o Brasil entrou, a sociedade brasileira entrou num novo momento, um novo movimento, onde esses conflitos, que são inúmeros, que atravessam todo o espectro da nossa vida coletiva, todos eles estão vindo à tona de uma vez. No geral, no Brasil, o que vem acontecendo, assim, que a gente vem acompanhando, que está ocorrendo ainda em diversas capitais, é que o povo também não está esgotado, né? A galera está cansada de diversas coisas. E, infelizmente, o único jeito que às vezes a gente é ouvido é através de uma forma mais agressiva de manifestação. Então, quando se coloca fogo numa avenida, se fecha trânsito e tem um quebra-quebra, aí isso vira uma notícia e vira uma mídia, assim. Só que é o seguinte, movimentos sociais não foram inventados nem pelos jovens de hoje, nem pela minha geração, nem pela do meu pai, do meu avô, do meu bisavô. Este é um país em que existiam quilombos. Este é o país da maior rebelião anti-escravagista urbana de todas as Américas. A Revolta dos Malês, em janeiro de 1835, em Salvador e no Recôncavo Baiano. Esse é um país de larga história de sublevações e mesmo, como na Bahia, da independência conquistada na ponta da baioneta.
democracia, né, é uma coisa que foi conquistada pelos trabalhadores, pelos pobres, pelas camadas populares. Só se conseguiu ter realmente democracia no mundo lá no final do século XIX, quando se conseguiu o sufrágio universal. Porque os liberais, e portanto os ricos, que os liberais representavam a burguesia, eles eram contra a democracia, firmemente. Eles diziam que democracia estava errado, porque democracia implicava a tirania da maioria. Não era verdade, não houve nunca tirania da maioria, e afinal se conseguiu, né? Foi tanta pressão que se conseguiu o sufrágio universal. Democracia participativa é um estágio a mais em relação à democracia liberal. Quer dizer, a democracia liberal é a democracia mínima. E a democracia participativa quer dizer o seguinte, quer dizer que agora vamos consultar o povo, não é? Os representantes continuam tomando as decisões, mas o povo é consultado de várias maneiras. A sociedade civil é consultada. Então, acho que um dos problemas que a gente está vivendo agora, seriamente, é que a população vai às ruas, existe um modelo de sociedade que se transformou, as demandas por melhoras de serviços públicos, por expansão das igualdades em questões civis, estão colocadas pela sociedade, mas você tem um sistema político encastelado, blindado, absolutamente alheio aos interesses e demandas da população e governando para si próprio. Então, se a liberdade de expressão, se toda essa movimentação simbólica não encontra efetivação real, né, objetivamente, numa transformação histórica, ela vai continuar explodindo pontualmente, passando ao real, para dizer um conceito de psicanálise, né? Se o simbólico não encontra uma maneira de aquilo se efetivar, porque o sistema político barra, como todo retorno do recalcado, ele vai, de novo, aparecer na sociedade da pior maneira, da maneira da violência. Você pensa, por exemplo, no movimento de Sem Terra, onde coloca essa questão da terra, da distribuição da terra, de uma maneira muito clara nos últimos 20 anos no Brasil, né? Através, inclusive, de ações performáticas, de invasões que podem ser entendidas do ponto de vista da manifestação do corpo, ou do corpo social, de parte do corpo social que estava alijado, né, do campo mais amplo da política. Você pensar também a questão do direito ao uso do próprio corpo, do direito à orientação sexual, né, do movimento LGBT, que também nos últimos 20 anos tem ganho muita força política no Brasil. Não esqueçamos que os índios fazem parte disso. Eles estão aí também, junto com estudantes do movimento Passe Livre. Tem índio em Brasília dando flechada na cavalaria da PM, né? Tem índio invadindo o Congresso, invadindo Belo Monte, reivindicando a terra deles, que está sendo destruída pelas grandes obras de infraestrutura, que só beneficiam, como todo mundo está careca de saber, as empreiteiras que financiam as campanhas políticas. Os índios fazem parte desse grande movimento de insurreição, é a palavra que eu usaria, que meio latente, meio patente, meio subclínica, meio de vez em quando explode, agora está explodindo, né? Que está tomando o país. E, a meu ver, é uma coisa muito positiva, porque eu acho que vai forçar o Brasil a se redefinir como projeto de nação. E vai encurralar, sabe-se lá o que pode acontecer, os guardiães da pátria, os patriotas que se acham donos de um país que não é deles, porque o país é nosso e não deles. Colombo está dizendo que vai dar fim à terceirização do governo escolar.
A história do movimento foi construída em cima das ações necessárias, e muitas vezes das ações radicais, que se fosse para olhar do ponto de vista, né, dessa aceitação da sociedade, nós não tínhamos feito. Mas fizemos exatamente porque precisávamos naquele período, marcar uma posição. E essa marcar a posição, uma ação mais radical, muitas vezes parece ser bastante, do ponto de vista social, bastante antipático. Mas é essas ações que efetivamente que repercutem, que demonstram uma posição, que demonstram ter projeto, que eu acho que é isso que a sociedade nos valoriza. É bomba de gás, não é fogo. Eu acho que na nossa história nós sempre fizemos aquilo que foi necessário para os trabalhadores, independente da opinião que vem de intelectuais, da academia, isso. E cabe à academia, cabe aos intelectuais interpretar nossas ações, não do ponto de vista de nos condenar, mas do ponto de vista de apontar aquilo como uma alternativa. O que a vida inteira a burguesia brasileira tentou trabalhar é deslegitimar as nossas ações, aquilo que nós fomos legitimando durante o processo inteiro. E isso, para nós, é um feito histórico. Nós legitimamos a ocupação da terra. Esses movimentos todos que aconteceram em 2013 passaram pelas redes sociais. Os movimentos foram convocados pelas redes, foram organizados pelas redes, né? E as redes se tornaram um instrumento de luta política fundamental. Luta política, particularmente, contra a imprensa, que é o grande braço ideológico do poder, né? 6 famílias controlam a imprensa brasileira. Se o seu protesto ele começa e termina no Facebook ou baseado nele, é muito difícil, cara. Porque vai chegar um belo momento que aquilo já não vai ser pop. Não vai ser um negócio que liga as pessoas. O protesto, ele só tem validade se ele tiver uma base política organizada com um projeto. O discurso sem significado é um problema, pode ser um problema muito sério, né? Porque você pode criticar, comentar, escarnecer de um significado por isso, por aquilo, mas quando não há significado algum, é só mais um blá blá blá. Na hora H, ninguém transforma o mundo com telinha de celular. Tem hora que é preciso ocupar o espaço público e criar um problema ali, porque aí sim o mundo inteiro toma conhecimento disso.
Paris mudou. Paris não é a mesma depois de maio de 68. Nem o Brasil. Então essas vitórias são também mais lentas, elas vão se sedimentando socialmente. Quanto mais a gente for fazendo isso e manifestando, mais a gente vai entender o que a gente está fazendo, mais a gente vai entender o que a gente quer, mais a gente vai entender o que é uma manifestação e como que a gente vai conseguir os nossos direitos através dela. Assim. Mas eu acho que isso vem muito do exercício. Se a gente faz, pratica, a gente começa a entender, refletir melhor do que é isso. Se a gente não faz, fica só na teoria, é só teoria. Né? No momento em que essas praças começaram a ser ocupadas, porque aí a ágora cibernética, eletrônica, recambiou de volta as pessoas para a ágora real, as coisas aí complicaram. Aí você teve Puerta del Sol, em Madrid, você teve a Praça Tahrir, no Cairo, você teve Taksim, em Istambul, você teve o Zuccotti Park, em Nova York, você teve a Candelária, no Rio. As áreas centrais das cidades foram reocupadas. As pessoas foram para lá mobilizadas pelo plano virtual. Esses são os novos movimentos sociais. Será odalar. Birbirine